Olá, sou Flávio Morgado, estou aqui para conversar com você sobre como criar gráficos no Excel. A ideia fundamental aqui é bastante simples. Sempre que você tiver dados a apresentar, não se esforce muito para mostrar dados em tabelas. Tenha as tabelas, se necessário for, à mão, mas sempre faça um gráfico para explicar como os dados se relacionam, porque a metáfora, uma imagem vale por 1000 palavras, é muito verdadeira. E é muito mais fácil explicar um gráfico do que explicar números, que normalmente não são muito fáceis de serem discernidos pelas pessoas normais. Então, algumas coisas são básicas em gráficos. Entre elas, o nome das séries e as séries. Para que você crie um gráfico no Excel, é necessário que você tenha pelo menos uma faixa. Uma faixa que é chamada série de dados. A série de dados é o dado que vai ser plotado. Então, se você marcar uma faixa que seja uma coluna ou uma linha com números, o gráfico vai sair. Mas se você quiser dar nome aos dados, o que é muito comum, então você tem que fornecer o nome da série. Normalmente, um gráfico de pizza, o nome das séries dará o nome das fatias, enquanto que nos demais gráficos que tem o plano cartesiano, famosos gráficos x, y, que tem um valor no eixo x e outro no eixo y, mesmo que no eixo x seja apenas um identificador da série, como é o caso dos gráficos de coluna ou barras, a primeira série de dados ela vai ser a série que vai dar o nome às fatias ou às colunas ou barras do gráfico. É importante que você perceba que o Excel vai tentar interpretar se o dado da primeira série é um número ou é um texto. Se esse dado for um número, então ele não vai fornecer esse valor automaticamente como o nome das séries. Ele tentará plotar como uma segunda série. Agora, os dados podem estar em linhas ou colunas. Dados em linhas significam que linha a linha você tem um valor. E coluna significa que coluna a coluna você tem um valor. Então, normalmente, a primeira linha ou coluna é utilizada para o nome das séries. A única exceção para esse fato é o gráfico de dispersão XY, que é um gráfico especial que faz pontos de dispersão plotados ou traça linhas, como um gráfico de linha convencional, e que sempre coloca a primeira série selecionada, independente de ser texto ou um número, como um nome das séries. Dica: o Excel permite alterar facilmente entre dados de linha e coluna. O Excel fornece diferentes tipos de gráficos para diferentes tipos de dados. É importante que você saiba utilizar o tipo de gráfico correto, porque o uso incorreto traz uma grande confusão na apresentação dos dados. Já presenciei importantes reuniões de diretoria em que o apresentador utilizou o gráfico equivocado e ficou muito confuso a explicação que ele pretendia fazer. Regra geral, a guia Inserir na área Gráficos permite que você selecione diversos tipos de gráficos, e os que você não encontrar lá podem ser muitas vezes criados usando os recursos que você encontra na internet. Então vamos começar pelo gráfico de pizza ou rosca. Esse é o gráfico mais comum e deve ser utilizado quando você tem a intenção de apresentar dados em que as partes compreendem um todo, ou seja, eles formam 100%. Se esse não for o caso, não use um gráfico de pizza ou rosca. Use um outro tipo de gráfico, como por exemplo um gráfico de coluna ou barra. O gráfico de coluna ou barra pode também representar 100%, mas ele pode ser utilizado para qualquer tipo de apresentação e se difere do gráfico de pizza ou rosca pelo fato de que este tipo de gráfico pode apresentar mais de uma série. O gráfico de pizza ou rosca só pode ser utilizado em uma série de dados, enquanto coluna ou barras pode representar mais de uma série. O gráfico de linha ou dispersão deve ser utilizado quando você tem a intenção de demonstrar o crescimento ou decrescimento de um determinado valor ao longo do tempo. Nesse caso, forneça uma linha chamada linha de tendência. Essa linha é mais fácil de ser explicada com seus picos e vales. Todos esses gráficos podem ser apresentados no formato 3D. Nesse caso, pizza, rosca, coluna ou barra terão uma projeção que vai tentar dar um efeito tridimensional no eixo Z.
enquanto o gráfico de linha fará um efeito fita. Também existe o gráfico de área. Esses gráficos podem ser muito belos, mas podem ser mais difíceis de explicar ou visualizar dados em todas as séries, pois umas tendem a se sobrepor às outras. O Excel também conta com vários gráficos especiais, como gráfico de radar, mapa de árvore, explosão solar, gráficos de superfície e muitos outros. Nesta videoaula mostraremos apenas pizza, coluna e linha. Mais uma vez, para fazer as demonstrações dessa aula, será utilizado o gráfico Brasil, população por região de 2013 a 2022, que apesar de ser uma planilha de pequenas dimensões, permite demonstrar como você pode selecionar diferentes faixas de dados para criar diferentes tipos de gráficos. Estou aqui então com a planilha Brasil População por Região 2013 e 2022, com a qual iremos fazer alguns gráficos no Excel. Que tipo de dados temos aqui? Nós podemos relacionar dados sobre as regiões e as populações, assim. Isso é o que chamamos de dados em colunas, onde a primeira faixa dá o nome das séries e as faixas subsequentes, que estão em uma mesma linha, me dão os valores. Para fazer um gráfico de pizza, eu uso apenas uma série. Para fazer um gráfico de colunas, eu uso mais de uma série. E temos aqui dados em linhas. Nessa situação, nós temos na primeira faixa os anos e na segunda faixa as populações. Esse tipo de dados é ideal para fazer uma evolução dos dados, deve ser usado um gráfico de linhas. Pode também ser usado um gráfico de coluna, mas o de linha é mais indicado devido à presença do tempo na primeira coluna. Vamos começar então fazendo um gráfico de pizza que mostre a população por região. Para facilitar, vou selecionar as primeiras regiões e a primeira linha, o ano de 2013. Então, basta eu selecionar os dados, clicar no menu Inserir, e no menu Inserir, escolher aqui o gráfico de pizza 2D. E o Excel trará o gráfico para mim. Você pode perceber que foi muito fácil criar e que o nome das fatias está adicionado abaixo na legenda, porque ela é a primeira faixa de células selecionadas por coluna. O Excel permite também que eu arraste a faixa de dados para uma nova posição, arrastando a borda azul para baixo. Então, eu posso arrastar para qualquer posição e está acontecendo uma mudança muito sutil nas fatias, mas como a população cresce, a taxa muito pequena, nós não percebemos direito. O gráfico de pizza tem uma característica interessante, que é o único que permite a adição de valores percentuais diretamente no gráfico. Para fazer isso, clique primeiro no gráfico para selecioná-lo, clique com o botão direito e escolha adicionar rótulos de dados. Isso fará com que o Excel adicione o valor das populações ou das séries plotadas ao gráfico. Mas para transformar em percentual, clique nos números dos rótulos de dados, clique com o botão direito e dê formatar rótulos de dados. O Excel vai abrir a janela formatar rótulos de dados, onde você deve marcar primeiro porcentagem e depois desmarcar valor. E agora nós temos aqui os percentuais. Para torná-los mais visíveis, vá na guia inicial e use o botão aumentar fonte para torná-los maiores. Eventualmente selecione negrito. E agora temos um gráfico que indica os percentuais das populações por região. Basta marcar o título do gráfico e trocar seu título. Por região em 2013. Para verificar que é 2013, clique no gráfico novamente e veja que são os dados plotados. Quando você faz um gráfico, o Excel apresenta duas novas guias na barra de ferramenta: Design do gráfico e Formatar. Design do gráfico permite que você altere rapidamente o formato que o gráfico vai se apresentar. Há uma lista extensa de opções, você pode selecionar a mais adequada à sua utilização, você pode trocar a faixa de cores
que está sendo utilizada facilmente, e você pode também alterar o tipo de gráfico. Atualmente, é muito comum ver, tanto na TV quanto em jornais, revistas especializadas, em vez de se usar o gráfico de torta, utilizar o gráfico de anel. Para fazer um gráfico de anel, você pode começar do zero ou simplesmente alterar o tipo de gráfico e aqui selecionar anel. O gráfico de anel, ele é o mesmo gráfico. Ele não mostra as fatias inteiras, mas ele é um pouquinho mais moderno. Fica a seu critério utilizar qualquer um desses gráficos. Particularmente, gosto mais do gráfico anel por ser mais moderno. A janela Formatar área de plotagem, ela tem várias opções que permitem formatar o gráfico selecionado. Você clica nessa seta e você vai ver área de plotagem, área do gráfico, legenda, tipo do gráfico, série 1 do rótulo de dados. A cada opção selecionada, você vai ter inúmeras opções que podem ser trocadas, e eu convido você a experimentá-las. Em se tratando exclusivamente do gráfico de anel, escolha série 1, que é o nome da série, e em seguida clique na opção Opções da série, onde você poderá trocar o ângulo da primeira fatia, que ele pode girar, a exclusão da rosca, fazendo ela se separar, o que pode acontecer também com qualquer gráfico de pizza, quando você também pode clicar numa opção e arrastá-la para fora para deslocar, pode desfazer facilmente, e o tamanho do orifício, que você pode aumentar ou diminuir, tornando-o mais ou menos largo. Fica para você experimentar com algumas outras opções. Uma vez inserido o gráfico, você pode arrastá-lo para uma nova posição da planilha ou simplesmente pressionar a tecla Delete para excluí-lo. Nossa próxima ação será criar agora o gráfico de colunas, colunas em pé. O gráfico de colunas é útil para representar uma ou mais séries de dados. Os dados que estão apresentados nesta tabela podem ser selecionados assim, onde eu teria o ano selecionado de início e depois o nome das regiões com as populações. Como citado no material de apoio, sempre que a primeira coluna, o valor, for numérico, o Excel terá dificuldade de identificá-lo como o nome das séries, e nessa situação, deverá utilizar este valor como uma nova série plotada, série ano, que não é nessa intenção. Podemos verificar fazendo inserir gráfico de colunas, e então pressionando o gráfico de colunas e você verá que a série ano foi plotada. Ela não aparece porque o ano tem uma escala muito pequena, na casa de milhar, 2013, enquanto as regiões têm populações na casa de milhões. Uma solução seria arrastar o seletor da faixa de dados para a esquerda, para remover a série de dados. Mas é tão complicado colocar os dados dos anos como títulos de coluna, que é mais fácil excluir o gráfico e editar as séries de dados, transformando-as em texto. E para fazer isso, dê um duplo clique na série, adicione uma aspas simples e pressione Enter. Perceba que alinha à esquerda, porque texto sempre alinha à esquerda. Quando fazemos isso, o Excel está mudando os valores de número para texto, o que fará com que o Microsoft Excel interprete-os corretamente como texto e os coloque como o nome das séries na legenda de dados. Eu vou editar todos aqui. Agora, eu vou selecionar mais de uma série e inserir o gráfico de colunas. E o Excel vai interpretar corretamente que a primeira coluna de dados é o nome das séries e vai colocar na legenda do gráfico, o que me permite aumentar ou diminuir o número das séries simplesmente arrastando o seletor da faixa de dados da série no gráfico, permitindo que eu produza o gráfico com quantos dados sejam necessários. Observe que, à medida que aumenta-se o número de séries, vai ficando cada vez mais difícil discriminá-las, o que pode melhorar aumentando o tamanho do gráfico. Quero chamar sua atenção que qualquer gráfico inserido no Excel também pode ser movido para uma guia de planilha. Para fazer isso, clique no comando
mover gráfico da guia design do gráfico e ele vai perguntar onde vou colocar como objeto na planilha Brasil População, onde ele está, ou numa nova planilha Plan 1. E ele transferiu o gráfico de planilha, onde ele pode ser impresso agora em uma única folha de papel. Para mover novamente, clique no gráfico e mova para a planilha necessária. Havendo mais de uma planilha, os seus nomes aparecerão aqui. E o gráfico é movido instantaneamente, embora ele vai ficar sempre associado aos dados que foram inseridos na planilha de origem. Você pode transformar um gráfico de colunas em um gráfico de barras. Para isso, clique em Alterar Gráfico e escolha na lista de gráficos os gráficos de barras. Os gráficos de barras, eles têm o mesmo formato do gráfico de colunas. Eles são interessantes apenas para quando os nomes de séries são muito longos ou às vezes são muitos nomes de séries e você quer que apareçam várias barras, uma em cima da outra. Nessa situação, o gráfico de barras pode se tornar uma melhor opção. Faremos agora o gráfico de linhas. O gráfico de linhas, quando eu tenho os dados da primeira série como números, ele colocará sempre esses dados no eixo X. Então, eu posso marcar os dados que eu quero exibir. E então, vou marcar apenas região norte aqui. E então, fazer inserir linhas. Quando eu fizer isso, o Excel irá plotar a linha mostrando o aumento na população, a tendência. Observe que ele não está partindo do zero, ele está partindo de um limite inferior, um pouco inferior ao menor dado, que é cerca de 17 milhões de habitantes, 16 milhões e 983 mil. Se eu quiser, posso alterar a escala, o que vai comprimir o dado e transformá-lo numa linha mais horizontal. Isso acontecerá se inserir uma nova série de dados, que é a região Nordeste, que tem dados que são mais de 3 vezes maiores. Nessa situação, as séries começarão a ficar mais achatadas, porque a série menor não tem resolução suficiente para exibir o seu crescimento. Eu posso clicar e arrastar para a série lateral. Você vê que eu continuo com o mesmo problema. Isso indica que quando os dados das séries têm valores de escala muito distintos, eles podem ser difíceis de serem discriminados no mesmo gráfico, parecendo que eles não evoluem, mas eles evoluem sim. É um problema apenas de escala e você pode optar por fazer um gráfico único ou um gráfico com 2 ou mais séries de dados. Como exercício adicional, eu adicionei uma tabela nova do Excel retirada do Tabnet do DataSUS, chamada Evolução da População Brasileira por Sexo e Grupo de Idade. E este gráfico é útil para se perceber melhor a tendência de diminuição de uma população de gênero ao longo da faixa etária, algo muito difícil de se perceber olhando os números. O arquivo chama-se Brasil, População por Sexo e Grupos de Idade em 2022, é uma projeção censitária e ele encontra-se no material de apoio desta videoaula. Estou aqui então no arquivo Brasil, População por Faixa Etária 1 e Sexo em 2022 e a ideia é vermos como esses dados se propagam. Eu não vou fazer qualquer formatação na tabela, vou apenas selecionar as duas faixas, até 80 anos ou mais, não vou incluir a linha total. Observe-se que o total aqui está na casa de 1 milhão, está com uma expressão exponencial, é a mais 8, e eu posso simplesmente alargar a coluna aqui para ver o número corretamente, que são 105 milhões, das duas colunas. Para inserir o gráfico, eu faço inserir, e vou inserir o gráfico de linha aqui. E agora, você percebe como é poderoso utilizar um gráfico de linhas. O gráfico de linhas está me mostrando aqui como os homens são mais prevalentes nas faixas etárias iniciais. Isso é chamado razão de sexo. Nasce muito mais homem que mulher no Brasil. E essa quantidade vai diminuindo até se chegar aos 30 a 34 anos, quando o número de mulheres, então, ultrapassa o número de homens e permanece assim até a última faixa etária.
Este é um fenômeno social agravado pela violência muito comum no Brasil. Este é todo o material que eu tinha para apresentar sobre gráficos nesta videoaula, e na nossa próxima e última aula será demonstrado como você pode preparar o Microsoft Excel para criar excelentes impressões de tabelas de qualquer tamanho. Até lá, então.